Neuropsis, então vamos falar agora com a nossa convidada de hoje, a psicóloga, neuropsicóloga, doutora em psicologia, Mayla Rose. A Mayla, eu vou deixá-la se apresentar e falar sobre a história dela, sobre a carreira dela, sobre a trajetória profissional, mas eu tive a bênção, a graça de conhecer a Mayla quando ela tinha, vamos pensar quantos anos, uns 19 anos, Por aí. né? Então, já faz algum tempo, na graduação ainda, nós nos conhecemos, e ela foi a minha aluna de iniciação científica quando eu estava no mestrado, também engatinhando, né? Recém-formada ali fazendo mestrado, e eu conheci a Mayla, que eu chamo carinhosamente de Mailinha. Então, esse podcast também é sobre amor, né? Sobre relacionamentos. Então, eu gosto de apresentar a Mayla assim, e desde então, além de colegas, a Mayla é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, que eu confio, que eu encaminho muitos pacientes para ela. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a carreira dela e também sobre os relacionamentos e tudo que ela construiu desde que ela se formou e até antes de ela se formar na neuropsicologia. Mailinha, então seja muito bem-vinda. E eu gostaria de começar te perguntando o que tu acredita que na tua carreira fez toda a diferença para tu ter os resultados que tu tem hoje? Resultados de uma autoridade na clínica, muitos pacientes, segurança financeira, previsibilidade. Agora a gente vê esse combo de sucesso, né? O teu título de doutorado, tu é sócia da Conectare, tu é amiga e colega íntima da Rochelle Fonseca, que foi nossa orientadora, nossa amiga do coração, nossa mãe, né? É, nossa mãe Científica, científica. acadêmica, né? Mas que também se torna uma grande amiga. E eu gostaria de que tu compartilhasse, né? Como tu construiu todos esses resultados, porque esses resultados eles não vêm como mágica, eles vêm em anos de construção e de manutenção também da tua trajetória, da tua autoridade, da confiança que as pessoas têm no teu trabalho dentro da neuropsicologia. Então, com isso, eu quero te deixar bem à vontade para tu falar sobre isso, que tu acredita que foram os fatores determinantes. Bom, então primeiro agradecer por esse convite, né, dessa minha amiga de longa data. A gente se conhece desde antes do Botox, né, muito antes do Botox, como eu brinco dizendo. E é um privilégio ter amigas de sucesso e que eu confio e que, assim, eu admiro muito a trajetória e ter acompanhado o chão da fábrica até a gente chegar hoje onde a gente está. É muito legal ver isso, né? E ver cada uma traçando o seu caminho, se encontrando, mas também se dividindo e multiplicando, assim, né? Então, eu gosto muito de ver isso. Eu acho que tem dois fatores aqui que eu consideraria que foram essenciais, não só do ponto de vista, técnico, profissional, mas do ponto de vista pessoal, assim, que eu acho que é bem importante. Primeiro é ter boas relações de trabalho com as pessoas, assim, mesmo frente às demandas mais difíceis que a gente tem. Então, quando tu tá na área acadêmica, a gente trabalha com dificuldade de verba, com dificuldade de organização, de planejamento. Então, ter um ambiente ali que tu vincule bem com as pessoas, que tu mostre o teu lado técnico, mostrar a tua segurança e atingir as tuas metas ali, né? Que é o que eu sempre digo, acho que isso é essencial. Então, assim, acho que esse é um dos primeiros pontos que eu diria, é tu fazer bons vínculos, não no sentido de obrigatoriamente virar amigos, mas de ter um bom objetivo, uma boa meta atingida, fazer o que tu tem que fazer. Que é o que eu vejo, às vezes, de muita dificuldade das pessoas de fazerem o básico, que é o que eu sempre digo. Então, acho que aqui é fazer o básico muito bem feito. Então, se tu vai estudar um instrumento, tu vai sentar e ler o manual. Se tu vai aplicar um instrumento, tu não vai acreditar no teu cérebro que tu sabe de cor. Tu vai ler a instrução. Eu posso ter 20 anos de carreira, eu leio o manual. Então, eu vejo que às vezes tem uma certa soberba, que as pessoas já saem e eu vejo que falta um pouco do vamos voltar lá pro início.
vamos ler a teoria, vamos olhar o instrumento. Chegou um instrumento novo, eu faço como qualquer ser humano. Eu sento e leio. Eu sento e analiso as tabelas, eu critico, eu vejo o que tem de bom, o que tem de ruim, o que compara com outro instrumento que se assemelha, diferencia. Então eu acho que é fazer uma boa base bem feita no sentido pessoal. Então, isso foi algo que eu sempre botei de meta. Eu sempre, desde muito novinha, botava como meta estudar de cabo a rabo, vamos dizer assim, um instrumento por ano ou por semestre, dependendo da época mais doida da minha vida, e um livro técnico. Então eu sempre botei isso de meta, pessoal, assim, e eu acho que isso me ajudou a entender tanto a parte teórica, isso não deixando de lado artigos, coisas assim, mas me ajudou a entender como é que se constrói um instrumento, como se aprofunda um instrumento, como se critica um instrumento, né? Como é que eu vou criticar esse instrumento de fato? Então, eu acho que essa base inicial é muito importante. E o outro ponto que eu diria mais pessoal é que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas que meu entorno dizem que é a leveza. Então, eu posso estar atolada de trabalho, não vou deixar de rir, não vou deixar de curtir, de aproveitar, de dizer vamos dar uma fugidinha pra gente tomar um café, vamos dar uma fugidinha pra comer bem. Então, isso é uma característica minha, pessoal. Eu acho que isso não tem como eu dizer pra vocês construírem isso. Mas quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre fui a conhecida de vamos dar uma fugidinha pra relaxar a cabeça, pra dar um time, porque a carreira profissional, acadêmica, da neuropsicologia, ela é pesada, ela cansa escrever laudo, interpretar, analisar, corrigir. Na pesquisa ainda tem tabular dados, é muito cansativo. Então eu acho que ter esses times com as pessoas faz o vínculo ficar melhor e a gente conseguir construir metas juntos, assim. Acho que esses seriam os meus dois pontos. Perfeito. E tem um ponto que tu está trazendo que é uma dor muito frequente dos neuropsicólogos, que é a insegurança. O medo, muitas vezes, de falar coisas que não são certas, né? E tu está trazendo um ponto bem importante, que é, então, como lidar com essa insegurança, que é estudar, é sentar a bunda na cadeira e estudar. E o estudo da neuropsicologia, acho que é um ponto que a gente sempre bate muito, né, Marinha, é que tu não aprende em 2 anos na pós. Tu não vai aprender na pós, tu vai aprender pouco, uma introdução na pós, um direcionamento na pós, mas o que vai te fazer consolidar mesmo é o teu estudo pessoal, tu ter uma organização para estudar neuropsicologia. E estudar não é somente ler, também é um ponto importante, né? A gente estuda aprendizagem e muitas vezes não sabe estudar. Então, estudar pode Uhum. ser ler, é um primeiro passo, mas tu precisa aplicar aquilo ali, usar aquela informação, compartilhar, evocar aquela informação. E aí a importância de lugares, né, Mailinha, para essa informação ser ventilada, ela ser confirmada, ela ser discutida. Então é muito legal a gente também pensar que o profissional que está ali começando na clínica, está se formando, está querendo construir uma carreira, ele precisa buscar outros colegas, ele não pode ficar que nem uma ilha, Isso. né? Sem trocar, sem fazer nada, e até porque isso também torna um trabalho muito mais pesado, ele torna um trabalho muito mais denso se tu não tem esse relacionamento com as pessoas, né? E tem um ponto que tu está trazendo também sobre fazer o básico, né? A humildade e fazer o básico. E muitas vezes, como a gente tem uma formação que intitula neuropsicólogos com 2 anos de curso, muitas vezes as pessoas entendem que porque elas fizeram o curso, elas já estão totalmente prontas para a atuação, né? E aqui vamos lá, algumas ressalvas. Eu não sou contra a pessoa praticar e começar a atender já na pós, com supervisão. Claro. Mas, né, eu sei que somos contra a pessoa acreditar que é um grande erro, é um grande equívoco, acreditar que 2 anos vai deixá-la pronta para ela atuar com segurança enfim, isso é uma ilusão. Acho que é bem importante a gente falar sobre isso. É. Uhum, Porque com o que certeza. torna uma pessoa segura é a trajetória, né? É a É. caminhada, é o longo prazo. Então, o plano do longo prazo que tu está trazendo, eu acho que é uma sugestão muito bem-vinda de Uhum. entender que
não acaba ali que a formação é só o primeiro passo, né? Não tem muito como a gente fugir disso, que tem que ter uma continuidade. E hoje, né, assim, olhando a tua trajetória, o que tu acredita que facilita que um profissional tenha essa continuidade? Vamos pensar assim, para além da pós, né? Tu é supervisora, tu é professora, tu dá cursos de em pós-graduação, cursos de extensão, tu supervisiona neuropsicólogos. O que tu vê hoje que são alternativas boas para as pessoas continuarem aí se desenvolvendo? Eu acho que, primeiro, uma disciplina pessoal, assim. Eu, por exemplo, eu tenho. Eu brinco dizendo que eu tenho mais tempo de neuropsicóloga do que psicóloga, né? Porque eu comecei ainda bem, como disse a Nicole, dentro da graduação. Então, eu acabei aprendendo muito sobre instrumentos, testes, própria neuropsicologia de base, assim. Eu já tinha uns 4, 5 anos antes de me formar. Então, eu tenho mais. Eu brinco dizendo que eu tenho mais tempo de neuropsicóloga do que psicóloga, né? Então, eu sei que eu parto um pouco de um privilégio um pouco diferente, vamos dizer assim, no sentido de ter tido uma carreira dentro da graduação de neuropsicologia. Mas o que eu acho que me mantém hoje, alguém que atua e que tem uma vida profissional bem, vamos dizer, muito estável e muito rica nesse sentido, é ter disciplina para estudar individualmente, mas também muitos grupos de estudos eu participei. Participo, com a minha equipe de estagiários, eu ainda faço grupos de estudo. Ahn, Toda semana a gente se atualiza com artigos científicos. E uma coisa que eu sou uma extrema curiosa. Então, quem é muito próximo meu e muito íntimo sabe que eu vou ler um artigo na internet e vou dizer: achei tua cara. E mando pra pessoa. Então, a Rochelle até brinca dizendo que ela tem uma pasta só de curiosidades da Mayla sobre cognição. Porque eu sempre acho algum artigo legal, alguma coisa assim, e eu compartilho. E eu acho que isso faz a diferença na minha pessoa. Eu sempre compartilho esse material com colegas no WhatsApp, com grupos, com os meus alunos, com os super. Sempre quem trabalha ou quem já fez supervisão comigo e eu sei a atuação da pessoa, sabe muito bem que eu faço isso e isso é meu. É muito genuíno, porque eu vou ler, eu acabo escrevendo muito capítulo, artigo, vou ler para laudos, para casos, e eu acabo, nossa, isso aqui é bem importante para pessoa tal, porque ela trabalha nessa área e talvez ela ainda não tenha visto isso. Então eu tenho muito esse formato meu, assim, de gostar de dividir informação. Eu acho que a informação, uma informação de qualidade, ela tem que ser dividida, ela não pode ser endeusada e, nossa, só eu vou saber isso. Não, eu acho que quanto mais pessoas trabalharem com qualidade, melhor vai ser pra gente e pra todos, né? Então, eu parto muito dessa linha de raciocínio, assim, de compartilhar. No estudo individual, eu acabo compartilhando com os outros. Gosto muito de fazer grupos de estudos com os meus alunos. Às vezes eu abro vaga para fora, às vezes eu fico só com os meus estagiários, depende do período da minha vida. E eu tenho um turno, pelo menos na semana, no qual eu sento e estudo algum tema. E às vezes não é nem tema do meu consultório, não é nada de demanda específica. Às vezes é própria curiosidade que eu quero saber mais a respeito. Então eu gosto muito disso, assim. Eu sou um pouco nerdzinha nesse sentido, vamos dizer. Tem que ser, né, Mailinha? E eu acredito que isso que tu tá falando é tão importante para o networking profissional. Eu acho que essa é uma característica tua, bem como também é a característica tua de vamos tomar um cafezinho. Eu lembro quando a gente estava ainda, né, na graduação ali, né, quando a gente se conheceu, a gente foi fazer as unhas, né, no intervalo de um congresso. Ah, vamos fazer as unhas, vamos fazer, vamos, tinha um lugar para fazer, vamos fazer as unhas, vamos fazer as unhas. A gente está precisando relaxar. E isso é tão importante, acho que é uma característica da tua leveza, da tua risada, né? Assim, e é um presente para todos assim que convivem contigo. Eu tenho muitas memórias de jantas, cafés, unhas, né? Almoços, enfim, isso é Madrugadas. madrugadas fazendo, entregando a dissertação da Nicole, né? Eu nunca vou esquecer isso, comendo o pão sem glúten. Muitas memórias, né? Muitas coisas. E eu acredito que esse ponto, essa característica, a generosidade, aprender a ser generoso
um desafio para muitas pessoas. Às vezes porque elas têm vergonha de se expor ou de compartilhar, às vezes porque elas acreditam que elas vão perder algo compartilhando, né? Uhum. E às vezes porque não tem nem essa ideia de que para tu te tornar uma pessoa relevante para o mundo, tu precisa dar, né? Tu precisa te doar, tu precisa contribuir. Então, não é, digamos assim, não, a gente não está falando de um auto-sacrifício que tu vai, né, enfim, acabar com a tua vida ajudando todo mundo e fazendo tudo por todos, Não, mas eu acredito que essa característica de generosidade, de compartilhamento, quanto mais tu dá, mais tu recebe, né? Então, é uma característica de carinho, em primeiro lugar, mas também é uma característica de ser relevante para as outras pessoas. E isso, com certeza, reflete para ti, tu tem ganhos com isso, tanto sim. no Uhum. compartilhar do conhecimento, quanto no reconhecimento do teu esforço, quanto a sensação que as pessoas ficam de retribuir o que tu está fazendo, né? Recentemente, esse ano, publicamos mais um super livro, deixa eu pegar aqui, de autoria, opa, em primeiro lugar, da Maila, vamos aqui, ó, o teste Hailing, que nós publicamos, eu, tu e a Rô, e, e isso também é uma forma de generosidade, né, Mailinha? Assim, é tão importante, assim, é tão bonito isso. E a pergunta que eu sempre faço, inclusive para os meus mentorados, é essa, né? Como tu pensa que tu pode te tornar relevante para o mundo, relevante para as pessoas? E isso não quer dizer tu fazer algo, tipo, do nada ou assim muito extraordinário, mas assim de tu ter ações que agreguem na vida das pessoas, dos teus colegas, dos teus pacientes, é um ponto muito importante. E tu tem muito essa característica, esse gosto e esse desprendimento, né? De assim, ah, não, eu vou participar, eu vou estudar, eu vou fazer parte de equipes, né? Tu tem estagiários, eu sei que tu já participou, não sei se tu continua participando também da equipe de uma clínica psiquiátrica que, né, tem uma equipe multidisciplinar. Então, essa abertura, né, e essa segurança também que tu vai adquirindo exatamente com esse hábito, né, de estudar, de buscar, de estar atualizado, né, e não precisa ser fazendo mil cursos, né, Mailinha, assim, o Não. estudo científico em artigos, em bons livros, isso é um ponto que é acessível para todos hoje, né, a gente tem É. esse acesso para todos, assim. E É, como tu... sou muito a favor dos cursos, mas eu tenho muita dificuldade de sustentar muito tempo a atenção em cursos com pessoas. Eu tendo a ser muito mais focada quando eu estudo sozinha. Então, muita gente, ah, mas tu é meio autodidata. Não é disciplina. É disciplina que eu fui entendendo que talvez muitas aulas não era o meu formato e que eu ia me beneficiar muito mais estudando sozinha, lendo buscando na internet artigos, capítulos, comprando livros quando eu viajo para congressos, fora ou aqui. Então, acabo tendo uma boa biblioteca. Hoje, claro, com o Kindle a gente também facilita não ter muito grande a biblioteca, porque o Sim, eu apartamento tô também não é aqui muito com grande. meu iPad também alimentando ele. Recomendo muito, porque não tem mais onde botar livro nessa Não tem casa. mais onde botar livro, minha Não dá casa já mais. está lotada. Já estava indo pro consultório, já não tem mais lugar. Não tem. E aí, eu aprendi uma coisa que os meus amigos mais íntimos, assim, que não são da área de neuropsicologia, eles brincam dizendo que vão publicar os meus cadernos de estudo, porque eu sempre tenho um caderno normal, assim, em que eu vou fazendo resumos e ele não tem nenhum nexo, porque eu só abro a página e vou fazendo resumos. Ou eu Forma de vou estudo, né? analisando Também. casos. E aí eu já tenho uma coleção de cadernos que eles não me deixam botar fora. Eu sempre quero botar fora e eles não me deixam. Eles, não, a gente vai publicar os teus resumos de estudos aleatórios, assim. Então, eu Vale tenho, é o ouro, meu vale formato. ouro. A Rochelle diz a mesma coisa, quando ela pega os meus cadernos, lá vem ela com o caderninho.
porque eu tenho uma tendência a raciocinar muito escrevendo, então pra mim facilita. Eu gosto de fazer esquemas, mapas assim, visuais, pra mim facilita. Quando eu vou explicar a devolutiva pros meus pacientes, eu uso um quadro aqui, esse aqui é um quadro, então eu desenho muito, eu uso muito o âmbito visual, além do verbal, além do escrito. Então eu tento usar diferentes inputs de informação, não só pra mim, mas também pra ensinar o outro ou pra dar uma devolutiva ao outro e tudo mais, assim. E eu acho que o ponto da generosidade é engraçado, porque realmente é uma característica que eu nunca achei que eu fosse, mas é uma característica que muitas pessoas dizem que eu tenho com muita facilidade. Porque eu faço isso não só com neuropsicólogos, com colegas, com alunos, mas com equipe médica. Eu também tendo a me botar muito em disposição, com neurologistas. Eu tenho grandes amigos íntimos que são psiquiatras, neurologistas, aqui em Porto Alegre, fora daqui também. E esse network eu acho que vai fazendo a qualidade do que tu entrega, mas também a disponibilidade de tu poder estar ali para escutar ou para trazer o teu ponto. Eu tenho muita sorte, assim, de ter trocas com pessoas muito legais e que estão disponíveis, vamos dizer assim. E isso é algo que é construído. Primeiro, tu poder contribuir de forma relevante, não é conversinha, né? Não é resumo de achados somente, né? Mas é ter uma atitude cordial, uma atitude disponível na relação entre profissionais e ser relevante, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante porque as áreas, todo mundo carece de tempo, né? Então, assim, se tu usa o tempo de um outro profissional para falar com ele, seja relevante naquilo que é importante para ele, não para ti, né? Na tua prática, mas assim, o que que vai ajudar o outro profissional? E tu tá trazendo outro ponto muito importante que muitas vezes é negligenciado, que é o investimento. Muitas vezes as pessoas querem crescer ou querem entender mais de um assunto, mas elas não querem investir. Ah, eu não É. vou comprar o curso porque é muito caro, eu não vou comprar o livro porque é muito caro, isso aqui é muito caro, é muito investimento. E a grande verdade é que não existe resultado sem investimento, né, Maila? Tu vai em quantos congressos por ano, congressos internacionais, tu vai e investe teu dinheiro ali, investe o suor do teu trabalho ali, porque isso é algo que vai te trazer, e é isso que a gente quer, retorno, Uhum. autoridade, conhecimento, inputs, né? Eu lembro muito bem quando eu fiz meu estágio no exterior, eu tive pessoas que me disseram assim: tu vai perder um mês de faturamento do consultório para ir viajar, estudar, tipo, fazer um estágio que tu não vai receber nada para isso e tu vai pagar tudo, né? E sim, foi isso que eu fiz, e eu sei que tu também, né, já fez isso várias vezes de investir, tu foi, já morou na Espanha, fez, né, um semestre da faculdade na Espanha, tantas viagens internacionais de congresso que até juntas já fomos em algumas, né? E esse é um ponto fundamental, né? O investimento financeiro mesmo, ele, ele é inegável, não tem como tu ficar. A pessoa que fica se poupando muito, né? Aí, vamos É. combinar. Ah, eu não vou gastar nisso. Ah, eu não vou gastar naquilo. Ah, eu não vou fazer isso. Fica, digamos assim, achando que tudo é muito pouco e fica esperando muito em troca, né? De não investir nada. Isso é uma distorção absurda da realidade, não tem como, né? E é muito importante falar também que a gente fala isso numa posição de quem começou como todo mundo começa, né? Assim, tu não começou faturando o que tu fatura hoje na clínica, Mas bem longe disso, né? bem longe disso, né? Então, eu tenho duas perguntas para ti, assim. Uhum. Primeiro, a primeira pergunta é sobre insegurança, né? Como tu lidou ou lida com momentos de insegurança a tomada de decisão, ou até mesmo uma pessoa que pode te intimidar, porque sempre tem uma pessoa que vai nos intimidar, né? Conversar. Com o tempo a gente vai ficando melhor nisso, né? Mas assim, uma pessoa que me intimida pela autoridade, eu não sei como é que vai ser, né? Como às vezes eu vou dar uma palestra e também posso ficar insegura, enfim, né? Em relação a essa tarefa, né?
E eu queria te perguntar isso, depois eu vou perguntar outra coisa. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Como tu lidou com momentos de insegurança na tua carreira? Acho que insegurança a gente tem em todos os momentos da vida, elas só vão ficando diferentes ou mais complexas de acordo com a vida, vamos dizer assim. As pessoas dizem, ah, mas tu não pega casos complexos. Hoje em dia parece que só vem esse tipo de problema pra mim, eu brinco dizendo. Então, a insegurança pessoal, eu acho que assim, vou começar por esse ponto, assim, mais de será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu tô fazendo certo? Eu lido geralmente de duas formas, com supervisão. Então, eu sigo fazendo supervisão. De tempos em tempos. Claro que hoje eu não preciso, e aí eu gosto muito de fazer essa linha de diferença aqui. No início, faz parte do investimento supervisão, porque a troca é extremamente importante. Com o passar do tempo, tu vai reduzindo, é natural, porque tu vai ganhando a segurança e tu vai sabendo exatamente os teus formatos, os teus jeitos, mas é normal. De tempos em tempos, eu solicitar uma supervisão para um caso em específico que está muito bagunçado, que está muito sujo. Às vezes é por uma questão. Hoje, as minhas maiores inseguranças são quando vem com muita sujeira psiquiátrica misturada ou que vem com muito tratamento medicamentoso que mexeu demais. Então, eu gosto de fazer supervisão não só com psicólogos, mas também com médicos, para ter certeza e ter essa segurança de será que isso aqui é da medicação? Será que isso não é da medicação? Eu vejo muito erro psiquiátrico por causa disso. Então, hoje, a minha insegurança ela parte mais dessas dificuldades pessoal. E quando eu Esse é um saio ponto, das. Uhum, desculpa te interromper, Mailinha, mas esse é um ponto bem importante que eu gostaria de frisar aqui. uhum, Muitas vezes as pessoas calculam, a supervisão é cara. Eu não tenho margem de lucro suficiente para fazer uma supervisão que custa R$ 300, R$ 400, R$ 500, R$ 1.000, enfim, dependendo do profissional que tu faz, tá? E, na verdade, o que que tem que ser olhado para o longo prazo disso? Porque a supervisão, ela não é uma coisa que a gente quer que aconteça semanalmente ou mensalmente para sempre. É um investimento para tu voar exatamente sozinho, né? Depois, assim, vai, né? Continua. exatamente. Então, esse é um ponto bem importante, mas desculpa te interromper, pode Aham. continuar. Quando eu calculei, eu sou filha de economista, né? Então não eu posso me dar o luxo de dizer isso, de contábeis e economista. Então eu sempre calculei a minha avaliação considerando uma supervisão desde o início. Hoje, o valor que eu pago o que as pessoas pagam da minha avaliação, ele já comporta se eu precisar fazer uma supervisão. Mas lá no início, quando eu sabia que era mais contadinho o dinheiro, eu sempre colocava como a necessidade de uma supervisão, para ter a segurança de que eu vou entregar um bom trabalho. Então, isso, eu acho que é bem importante, não só o cálculo de tempo de laudo, o cálculo de tempo de correção e interpretação, porque lá no início é mais demorado. Hoje em dia, para mim, é muito rápido, e mesmo assim, se eu pego um instrumento novo, eu vou demorar. Então, tem isso também. Mas eu acho que é importante a gente calcular esses aspectos invisíveis do processo de avaliação e ser muito transparente com o paciente. De, nossa, vamos atrasar um pouco a devolutiva, porque eu quero discutir o teu caso. Eu quero que eu te traga com muita segurança isso. Falar isso para o paciente, muita gente acha que pode ser uma coisa de, nossa, ela não é tão boa o suficiente. Eu nunca tive esse feedback de paciente. É Eu porque vejo tu muito me mais diz, né? Não é verdade. que não Tu é diz, verdade, né? Não é verdade. Eu prefiro não, que alguém me diga, Maila, eu não tenho certeza, eu vou discutir o teu caso com outro antes de te devolver. Eu vou me sentir muito melhor com isso, porque eu tive certeza de que ele teve a humildade de saber o seu limite ali no meio do caminho. e humildade é igual a sucesso. Tu tem que ser humilde para tu ter sucesso. Não adianta. Tem que ser, né, é um valor que eu tenho e tu também tem. Tu tem que ser humilde, É. né, saber teu limite ali. Mas então a supervisão, tu fazer supervisão é uma ferramenta para lidar com Para lidar esses. com a insegurança. E o que eu gosto de dizer é o pós-supervisão, que as pessoas esquecem o pós-supervisão. Quando eu saio da supervisão, quando eu faço a supervisão com as pessoas que eu supervisiono, eu saio da supervisão com muitos tópicos para estudar, geralmente. De tipo, foi aqui que eu me tornei mais insegura, então eu vou ler mais sobre isso. Então eu já tenho uma listinha de assuntos que eu sei que eu quero aprofundar.
Então, hoje, quando eu dou supervisão, muitas pessoas dizem: Nossa, tu entende bastante de medicação. Não acho que eu entendo bastante de medicação, porque para mim ainda é uma grande insegurança. Mas estudando, fazendo supervisão, lendo mais a respeito, entendendo o quanto certas medicações vão interferir na cognição, nos fatores socioemocionais, nos traços da personalidade, isso foi me fazendo entender aonde estão ainda os meus buraquinhos de dificuldades. Então, o pós-supervisão, eu acho ele muito importante. Que é o que geralmente me leva pro caderninho e estudar, sentar lá e estudar. Então, o meu caderninho, ele não nasce assim, ai, quero saber o que que o celular ocasiona na cabeça da pessoa. Não, ele sai provavelmente da onde eu me tornei insegura. Eu tento fazer uma construção que vá me fazer evoluir naquele lado. E a gente não vai deixar de ter inseguranças, porque vai mudando elas, como a gente sempre vai dizendo, né? Vai ficando talvez um pouco mais complexas, mais específicas, mas elas vão existindo. Não adianta. Sim. E normalizar isso também e entender que muitas vezes existe também uma superestimativa da gravidade daquilo que tu não sabe, né? Então, assim, como se tu tivesse que estar sempre pronta e finalizada, né? Assim, eu nunca vou. Vai chegar um ponto que eu não vou ter insegurança, a insegurança vai embora, ou eu não posso fazer algo porque eu estou insegura. Isso também é um erro, né? Eu não vou pegar um caso porque eu não entendo sobre esse tema. É um erro, porque tu pode atender sim e estudar e buscar supervisão e fazer um excelente atendimento daquele tema. Mas tu precisa ter essa disposição, como tu está trazendo. Bem, vou pegar o caso, mas eu vou sentar e vou estudar e vou me aprofundar nisso, e daí sim vou fazer um bom atendimento. Mas essa insegurança, ela precisa ter uma estratégia ali para tu ir desmontando ela de alguma maneira, para tu conseguir navegar, conseguir te expor, conseguir entregar um resultado. Então, a insegurança para ti não é uma justificativa para não fazer, para não executar algo. E a preparação, É, acho que está falando de preparação, né, Mailinha? Assim, a e a preparação é gente. algo fundamental. E agora, quando eu tava falando, eu fiquei pensando, né? Muitas pessoas, quando a gente dá supervisão, tu já deve ter passado por isso também, Nicole. Elas dizem: eu não quero dar aula porque se me perguntarem algo que eu não sei. Isso é uma coisa bem, bem curiosa que muita gente. Como é que tu lida? Eu digo, gente, tá tudo bem a gente não saber. Eu, graças a Deus, eu não sei tudo sobre tudo. Então, eu já me deparei muitas vezes em sala de aula das pessoas me perguntando algum ponto muito específico que eu olho muito sincero e digo: nunca li nada a respeito. O mais próximo que eu já li foi isso, mas eu vou ficar te devendo essa pergunta. E geralmente, o que que eu faço? Eu anoto ela e eu tento mandar posteriormente para a pessoa alguma informação a respeito. Ou eu trago em outro momento para aquela pessoa sobre aquilo. Então, esse cuidado é algo que é meu. Isso eu sei que é algo que eu sempre fiz. Eu lembro muito de um aluno que me perguntou uma coisa muito específica que na época eu não sabia muito a respeito. Disse, nossa, vou estudar. E eu nunca mais vi ele depois daquilo, não tinha pegado um e-mail, não tinha pegado nenhum contato. E eu encontrei muito tempo depois ele num congresso. E eu disse pra ele assim, talvez tu não lembre, mas tu me fez uma pergunta numa aula a respeito disso. E eu fui ler a respeito. E aí a gente acabou ficando um tempo conversando e tomando um café ali no intervalo de congresso, lembrando disso. Então, esse cuidado, esse olhar para a dificuldade do outro, que também pode ser uma pergunta minha, que não tinha vindo até então, eu acho que é legal fazer essas trocas. Então, acho que isso. Nunca vi como eu não saber, não é algo. Eu não vejo dificuldade. E muitas vezes as pessoas me procuram para. Mas supervisão para tal caso. Eu digo, não, comigo tu não vai fazer uma boa supervisão. Eu até posso fazer a supervisão. Eu sei que eu posso, mas eu quero que a pessoa tenha uma melhor qualidade na supervisão. Então vai fazer com a fulana, faz com a ciclana, porque ela vai ser melhor nisso pra ti. Uhum. Então, eu saber o meu limite da onde. E às vezes não é nem porque eu não sei, é porque eu não gosto, talvez, daquele assunto muito, ou porque eu sei que tem pessoas melhores que eu. Então, eu brinco muito dizendo, né? Aprendizagem. Eu sei sobre aprendizagem, sobre transtornos específicos, mas eu sei que as pessoas vão fazer com muito mais qualidade com a minha colega Osana da clínica. Então, para que vai fazer comigo se ela vai ter mais qualidade? Então, eu deixo isso muito claro para as pessoas. E aí eu vejo que é recíproco.
Quando Uhum, acontece casos psiquiátricos, ela me diz: Fulano me procurou, achei que era aprendizagem, era um caso psiquiátrico, te encaminhei. Então, é super importante a gente saber também os nossos limites, uhum, né? Tanto como supervisora quanto para aula e assim sucessivamente. E também, não, tá, tudo bem, isso é um limite meu, eu vou aprender. Ou isso, hoje eu já posso me dar o luxo de. Não é o que eu quero, então também não vou atender essa demanda, vamos dizer assim. uhum, perfeito, perfeito. E falando em demandas, né, específicas, eu acho que tu está trazendo um ponto super importante que é admitir e entender que tu não vai chegar num ponto da vida que tu vai saber responder tudo, que isso não é justificativa para tu não te expor, para tu não ser professora, para tu não ser supervisora. Isso é humano, né? As pessoas têm limites. Então, a pessoa que tu mais admira no mundo também tem coisas que ela não sabe. E conviver com isso, entender isso, é uma maturidade super importante, né? Para ter paz de espírito em fazer as coisas, né? Não ser uma justificativa para tu te travar e não fazer nada. Isso faz parte de ser humano, de estar vivo, né? Estar navegando aí num mundo que está sempre evoluindo, que tem sempre variáveis novas, enfim. Mas tem um ponto também que tu está trazendo, uma linha que é sobre nicho de atendimento. O nicho de atendimento é algo que gera muita dúvida, né? Hoje tu tem um nicho de atendimento em pacientes psiquiátricos, mas tu sempre teve nicho ou tu quando tu começou era mais variado e depois tu foi afunilando isso? Conta pra gente assim como foi pra ti. Bom. Eu já atendi de tudo menos pré-escolar. Eu brinco sempre dizendo, todos os pacientes já passaram por mim, menos os pré-escolares. Então eu já atendi, quando eu terminei a faculdade, eu já entrei diretamente no mestrado, né? Então, e depois pro doutorado, mas nesse período, desde que eu me formei, eu concomitante à academia, eu sempre fiz clínica, né? Talvez com menos intensidade, com menos carga horária, mas eu sempre tinha um, dois, três ou quatro pacientes junto com o período acadêmico, né? O que que eu noto? Que eu já passei. Inicialmente eu não tinha um nicho. Eu ficava muito aberta e isso acaba sendo muito mais difícil. Vamos dizer assim, porque tu vai atender muito variadas demandas e realmente tu vai precisar de uma, duas supervisões, três às vezes por caso para fechar. Mas como eu tinha uma neuropsicologia de base muito forte, então também me facilitava bastante isso. Mas eu sempre atendi muito, muito mais adultos. Eu nunca fui de atender muito crianças e nem adolescentes. Hoje eu já atendo, brinco dizendo, de 15 anos ou mais. Mas eu sempre fui de atender mais adultos de maneira geral. Meu mestrado e meu doutorado foi no envelhecimento. Por muito tempo eu atendi adultos e muito mais a demanda de demências e envelhecimento de maneira geral. Eu amo atender demências, amo atender envelhecimento, mas por questões muito pessoais da minha vida, assim, por ter passado por um pai que teve uma doença neurodegenerativa, meu pai teve esclerose lateral amiotrófica, eu comecei a ter muita dor de atender esse paciente nos últimos, vamos botar aí 5 anos, que foi mais ou menos esse período da doença do meu pai até ele falecer. E eu comecei a ficar muito mexida pessoalmente de atender pacientes com demências. Porque independente da demência, ele tinha uma neurodegeneração física, né, que atinge os músculos, não era cognitiva. Mas atender pacientes, independente do tipo de neurodegeneração, mexia muito com a minha pessoa. E eu sempre amei quadros psiquiátricos. Eu sempre fui uma apaixonada também pela demanda psiquiátrica. Eu sempre atendi idosos e demandas psiquiátricas. E pessoalmente trabalhando em terapia, lidando com a doença do meu pai ao passar do tempo, eu fui saindo um pouco da demência. Não que eu não atenda, eu atendo, sempre atendi, mas eu já não faço, por exemplo, estimulação de pacientes com demência. Porque eu sei a dor e aquela dor é revivenciar pra mim uma dor pessoal. Com certeza. Então, eu avalio com toda a qualidade, encaminho para os profissionais que eu sei que vão fazer um trabalho incrível, mas eu não quero mais acompanhar. Isso eu entendi que é um limite meu por toda questão muito pessoal que eu vivenciei. E também porque eu sou muito apaixonada pela psiquiatria. Então, eu
atendo também casos dentro da internação, pacientes agudos de internação psiquiátrica. Eu já trabalhei, já desde a faculdade, eu fiz estágio dentro da internação psiquiátrica, dentro da internação hospitalar. Então, eu sempre trabalhei com pacientes agudos. Então, entendendo essa demanda pessoal e entendendo que eu sempre fiz uma parte mais aguda de atendimentos, de casos mais agudos, eu fui entendendo que a minha clínica também podia ter isso. Então, hoje eu atendo no consultório, mas eu atendo na internação psiquiátrica, as principais internações psiquiátricas de Porto Alegre. Se tem demandas, de avaliação dentro, geralmente as pessoas me chamam porque eu tenho médicos em cada área aqui dentro das equipes médicas. Então, eu brinco dizendo que eu tenho a chave de todas as internações para poder ajudar as equipes. Então, eu fui entendendo que pacientes psiquiátricos, por mais pesado que a maioria das pessoas vai achar de demanda, por causa de uma autoagressão, de uma heteroagressão, de suicídio, para minha pessoa faz muito sentido atender esse tipo de demanda. Mas, ela se avalia pacientes, a parte neuropsicológica de pacientes psiquiátricos, sim, para intervenções a curto e médio prazo, geralmente. Então, hoje eu atendo muitos pacientes psiquiátricos crônicos e agudos. E por causa desse aspecto muito pessoal, eu não abandonei, mas eu entendi os meus limites dentro do processo de trabalhar com idosos, entendeu? Mais ou menos isso. Perfeito. E é muito rica esse teu compartilhamento dessa sensibilidade e dessa liberdade que o profissional, o neuropsicólogo, o psicólogo deve ter em que tipo de caso eu me sinto confortável, né? Atender, encaminhar. E é incrível essa tua atuação da neuropsicologia na psiquiatria nesses casos agudos. Então, eu gostaria que tu falasse também para os neuropsicólogos, que isso gera muita curiosidade, porque é uma área mais nova, né? Vamos historicamente falando, é uma área mais nova de atendimento, de atuação da neuropsicologia. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como a neuropsicologia contribui para o atendimento do paciente psiquiátrico agudo ou crônico e quais são as principais demandas assim que tu recebe hoje, né, na clínica de atuação nesse sentido. Bom, acho que dentro da psiquiatria, a gente tem que ter muito mais cautela no sentido de quadros psiquiátricos, tanto por causa das comorbidades, principalmente pacientes agudos, eles têm muitas comorbidades. As comorbidades, elas vão dar uma interferência muito importante, significativa na cognição do paciente. Então, o que eu sempre digo é pequem pelo excesso de não diagnóstico em casos agudos e sim de funcionalidade e de alterações observadas. É muito mais relevante para o psiquiatra hoje saber o que tem de alterações, impacto funcional, como fazer com que essa dupla melhore a qualidade a curto prazo e a médio, para posteriormente se pensar num diagnóstico nosológico. Então, eu vejo hoje um excesso de diagnósticos nosológicos em casos que tem que se frear. Até no último congresso da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, numa mesa que foi com o Tiago Figueiredo e com o Ramiro Catelã, eu apresentei um caso agudo psiquiátrico. E justamente foi de. É possível que ela tinha um diagnóstico específico? Sim, era bem possível, mas naquele momento, como neuropsicólogo, a gente tem que frear por intervenções medicamentosas, por alterações importantes cognitivas que não são condizentes com a história clínica da paciente. Então, a gente saber frear é uma maturidade que a gente tem que ter, porque as pessoas esperam um diagnóstico nosológico às vezes. Sim, Então, e esse ponto é bem interessante que tu está trazendo, porque muitas vezes os neuropsicólogos se sentem obrigados a acertar o diagnóstico no primeiro momento que vem o paciente. Eu falo sobre isso, Maio, assim, eu acho que tu está ilustrando uma opinião muito importante, muito relevante, e que talvez o segredo do sucesso do atendimento do paciente, em alguns momentos, seja não fazer um diagnóstico definitivo, né? eu acho que quando migrou-se muito a neuropsicologia para psiquiatria, os neuropsicólogos esqueceram qual é a nossa base. Eu uso muito essa fala, que é esquecer da cognição.
Nós somos especialistas na cognição. Então, se a cognição deu alguma alteração num teste e tu olha uma paciente, vamos pegar aqui um exemplo fictício, adulta, com altíssima escolaridade, que no FDT, em leitura, ela dá um tempo inferior a 5 no percentil, e ela lia 5 a 10 livros por ano, ou 5 a 10 livros por mês, semestres, isso não está condizente. Isso está muito ruim. Então, o nosso papel é saber explicar e deixar muito claro a cognição do paciente psiquiátrico. Eu acho que isso as pessoas pecam porque elas começam a olhar para a sintomatologia psiquiátrica e esquecem da cognição. Então, Tem o essa psiquiatra, tá, né? Tipo, o já tem o psiquiatra tá psiquiatra. ali, né? Então, assim, tu não tá necessariamente atuando, pode ajudar a fechar um diagnóstico que pode estar confuso, né? Mas tu tem que avaliar também o contexto do paciente naquele momento, né? Se, digamos assim, é um Exatamente. momento certo, né? De poder emitir uma opinião. Exatamente. E aí, o que que eu digo sempre? Sempre estudamos, né? E eu boto nós no plural, porque estudamos mesmo os fatores socioculturais muito, né? Então, hoje, quando eu faço uma anamnese ou olho para um paciente, eu sempre olho muito para os fatores socioculturais, de reserva cognitiva, todos esses indicadores, esses proxies que a gente chama, né? Esses fatores específicos. E olho para a cognição do paciente e olho para a psiquiatria do paciente. Então, esse olhar para essas três núcleos, ele é essencial e é isso que um bom neuropsicólogo trabalhando com psiquiatria vai fazer. Então, às vezes, sim, é muito comum eu chegar para o psiquiatra e dizer, não, esse paciente tem cara, tem um jeito, parece que está dentro de um espectro, parece que está dentro de um transtorno de personalidade. Mas eu acho importante nós olhar primeiro para isso. Vamos Uhum. melhorar essas partes da cognição, vamos colocar esse paciente está em terapia, mas ele precisa de uma estimulação neuropsicológica concomitante. Há pouco tempo eu recebi um paciente, inclusive, com um TDAH gravíssimo. Nossa, fazia muitos anos que eu não vi um TDAH tão grave, que a avaliação dele parecia um paciente de demência. E aí a psicoterapeuta me olhou e disse, Maila, não consigo andar com o paciente. Eu digo, realmente tu não vai conseguir, por causa desses aspectos. Uhum. Então, a gente auxiliou na medicação, auxiliei na parte de intervenção medicamentosa, adicionamos uma estimulação neuropsicológica e o paciente vai ser reavaliado em 6 meses. Então, esses casos psiquiátricos, a gente precisa ficar acompanhando um pouco mais de perto o olhar para as intervenções a curto prazo, que é o que eu sempre digo, que é o que vai fazer toda a diferença para um bom prognóstico psiquiátrico. Então, acho que hoje o que eu falo de dificuldade é que o neuropsicólogo esquece que ele é o expert na cognição. E ele não pode esquecer isso dentro da psiquiatria. Então, é uma atuação que visa, a gente poderia dizer assim, o esclarecimento sobre o funcionamento, o impacto do transtorno psiquiátrico na cognição e como as intervenções psicoterapêuticas e medicamentosas, elas vêm nesse auxílio, nesse ímpeto, né, de conseguir aliviar esses sintomas cognitivos que muitas vezes não são, digamos assim, necessariamente a linha de base do paciente, mas são impactados pelos sintomas psiquiátricos. Faria Isso sentido aí. nessa linha, né? Isso aí. Isso quando a gente olha para pacientes mais agudos, né, ou pacientes extremamente sintomáticos que chegam para avaliação. Muitos, inclusive, dependendo do nível e da gravidade dos sintomas e do nível de intervenções que eles estão, nem é o momento apropriado de se fazer a avaliação. Então, também tem esses pontos. Por exemplo, tu nunca vai avaliar um paciente dentro da internação psiquiátrica no início da internação. Sempre vai pegar ele no final da alta. Porque é quando já estabilizou as medicações, o paciente já tá bem, já tá a ponto de sair da internação psiquiátrica. E o objetivo é traçar rotas a curto prazo. Hum. Num paciente que chega, sem um atendimento, sem uso de medicações, sem tratamentos, e nitidamente tu vê que o paciente está com uma sintomatologia extremamente grave, tem que partir de ti botar o limite de que não é o momento de fazer uma avaliação. Então, também tu tem que saber e ter a maturidade e responsabilidade. Acho que não é nem maturidade, é responsabilidade com o paciente. Ah, mas eu vou perder essa avaliação. Não, tu vai ganhar.
porque tu vai ensinar o paciente que ele precisa se cuidar antes de fazer uma boa avaliação, senão vai ser dinheiro botado fora. Então, eu vejo muito isso acontecer com os pacientes de fazerem as intervenções que às vezes eu recomendo na anamnese, por ouvir a história, e retornarem 1, 2 meses depois mais estáveis, por causa de que eles ouviram, não, realmente, tu tinha razão, eu tinha que começar um acompanhamento psiquiátrico primeiro. Então, acho que a gente tem que ter muita responsabilidade ética nesse sentido, de que tu não tá perdendo o paciente, e talvez 1 ou 2 ou 3 tu vá perder, mas tu vai ter uma boa resposta posterior em respeito disso. Perfeito, e isso acontece em diferentes faixas etárias, né? Pacientes que precisam de estimulação, precisam, né, ter uma intervenção, não somente na psiquiatria, né? A gente pode Sim, né? pensar Uhum. em diferentes quadros e que é fundamental e é super responsável, é super delicado tu olhar para o caso e dizer assim, olha, eu vou te avaliar, eu acredito que tu precisa ser avaliado, só que eu preciso que tu faça isso para a gente ter o melhor aproveitamento dessa avaliação, né? Um resultado que Exatamente. realmente vai te ajudar, que vai ser uma coisa coerente. Então, sempre avaliar esse contexto e tu fala uma coisa muito importante, tu não tá perdendo o paciente, tu tá, na verdade, ganhando autoridade, respeito. Claro que pode causar um estranhamento no paciente, tipo, por que que ela tá me mandando embora, né? Ou por que que ela tá dizendo que não vai fazer o trabalho que ela tem que fazer. Mas isso é domínio técnico, isso é saber o que tu está fazendo, né? É poder dizer assim, não, aqui a gente não vai entrar agora, eu vou te avaliar com essa intervenção, com esse contexto aqui, para a gente ter resultados melhores, resultados bons. E esse é um ponto que as pessoas negligenciam muitas vezes, né? A gente às vezes pega casos de supervisão, né, Mailinha, que a gente diz assim, bah, não devia ser avaliado agora. Não devia nem ter Uhum. começado, bah, a nossa exclamação, né? Mas a gente diz assim, poxa É. vida, né? Não devia ter começado, devia ter feito outra coisa antes, porque vai precisar reavaliar em outro contexto, em breve, com a intervenção. Então, isso acontece, né? E muitas vezes até pacientes que a gente recebe no consultório, que são psiquiátricos, que a gente vê assim, eles não vão ter um rendimento na avaliação, eles precisam Uhum. ser medicados, eles não estão em condições de cumprir um protocolo de avaliação sem uma intervenção que é óbvia, né? Aquela intervenção assim, isso é óbvio que o paciente precisa fazer. O quadro aqui está Exatamente. óbvio, está dado, né? Então, por que que eu vou fazer uma avaliação inteira sabendo que o paciente está sofrendo, ele não consegue Uhum. colaborar na avaliação, e esse é um ponto também, né? Se o paciente é colaborativo e, ok, a gente quer avaliar naquela condição por algum motivo, certo, ok, mas se tu vê que o paciente está em sofrimento, ele tem um quadro que precisa de intervenção médica, é melhor fazer intervenção médica antes, né? Uhum. Exatamente. E as pessoas só ficam pensando que intervenção médica vai ser em casos, por exemplo, o paciente está psicótico. Não, gente. Não. Paciente deprimidaço grave, insônia num nível muito hard, também vai ter que fazer intervenção antes, porque vai baixar todo o sistema cognitivo naturalmente. Então é bem importante olhar para todas, por isso que eu digo, esses fatores socioculturais individuais coletados ali na anamnese, tu já vai saber poder traçar para o paciente se é momento da intervenção, desculpa, da avaliação ou se é um momento, de fazer alguma intervenção que talvez não seja contigo inicialmente e depois retorne para o processo de avaliação. Claro que a gente está falando de situações muito agudas, né, na psiquiatria, mas eu acho que também tem que pensar nos crônicos, né? E aí, tu me fez a pergunta sobre que outras demandas da psiquiatria ah, eu também atendo. Então, hoje, em adultos, como tem um boom midiático falando de transtornos do neurodesenvolvimento em adultos, né? Autismo, TDAH, o perfil de autossabilidade e superdotação, que entra aqui dentro dessa linha do neurodesenvolvimento, mas não obrigatoriamente é um transtorno do neurodesenvolvimento. O mais importante hoje para adultos é a comorbidade ou o diagnóstico diferencial com os transtornos de personalidade. Por que que eu falo isso? Saiu até um estudo muito legal, da Suécia, acho que foi Ai, semana olha passada. só, tá, Começou, começou. começou. Anotem aí, Uma, anotem aí. Ela vai ter que deixar referência, gente. Senão vai, o pessoal vai pedir. Não adianta. se não, se eu não citar um artigo, não é eu.
Não é a Laila, não, porque teve um artigo. Peraí, deixa eu matar. Depois, Uma depois eu coloco corte. aqui na descrição do vídeo Depois o eu te, artigo, tá? depois eu te mando. Vocês consultarem. Uma corte, eu não lembro se é Suécia, Suíça, Finlândia, é um daqueles países lá de cima. Uma corte super grande com mulheres autistas. A epidemiologia, por que que existem mais homens do que mulheres? E o estudo, ele traz uma crítica muito legal, que ele diz que não existem, a prevalência não é maior em homens do que mulheres. Ele é bem ousado nisso. Ele diz que, na realidade, mulheres têm um funcionamento do autismo diferente na infância, que acaba se levando para outras hipóteses diagnósticas e que, na realidade, a mulher vem mais com comorbidades psiquiátricas, principalmente por causa do diagnóstico tardio. Então, esse artigo é uma corte muito legal, assim, ainda eu li ele um pouquinho, mas eu quero ler ele de novo porque ele tá muito legal. E ele faz exatamente essa crítica, assim, de que a fenomenologia do autismo é diferente em mulheres do que homens. Os critérios diagnósticos são descritos para homens, eles dizem, fazem muito essa crítica em Sim. relação a isso. Assim como se a gente fosse pensar o transtorno de personalidade borderline são, fenomenologicamente, é um transtorno mental de mulheres e a gente subdiagnostica homens. Mas, na realidade, mulheres vêm com mais comorbidades e o funcionamento do autismo é diferente em mulheres. E aí eles mostram que quando vai chegando na fase adulta, essa fica mais equivalente à proporção de homens e mulheres com diagnóstico igual. Fácil de identificar, digamos assim, né? Exatamente, fica mais fácil. Só que o problema é que mulheres, pelo diagnóstico tardio, aumenta o risco de psicopatologias. E aí as pessoas sempre perguntam, né, por que que mulheres adultas ou adultos de maneira geral com transtornos do neurodesenvolvimento vêm com mais comorbidades psiquiátricas? Por causa, e aí eu sempre gosto muito de deixar claro isso, das estratégias desadaptativas. Então, pensas que tu tem um diagnóstico de TDAH, de autismo, que não foi diagnosticado porque tu tinha um alto funcionamento, porque tu lidava, era fácil a tua escola, era fácil a vida, a tua família é mais restrita, não é muito de socializar com os outros, então tu acaba não tendo que fazer muito isso. N fatores pode ter ali envolvido. E aí tu vai criando estratégias desadaptativas. Só que estratégias desadaptativas aumentam o fator de psicopatologia. E aí tu vai ativando os eixos de psicopatologia, de aumento de sintomas internalizantes, externalizantes, de transtornos do pensamento. Então a chance de comorbidades com toque, com personalidade, com depressão maior, com ansiedades e assim sucessivamente, a gente poderia ficar horas aqui falando, é muito alta. Então, é muito mais provável que adultos venham com transtorno do neurodesenvolvimento comórbido com outras coisas, é mais comum do que vir puro. Hum. E outra coisa é saber fazer o diagnóstico diferencial. E aí, uma coisa que eu critico muito na internet é tem muita gente se chamando especialista em transtorno do neurodesenvolvimento na infância e diz que não trabalha com transtorno de personalidade. E Não, aí, gente, o que na que a gente vai verdade, fazer? transtorno de personalidade nem entende, né, o que, que realmente é um transtorno da personalidade. Acha que transtorno de personalidade é só border, né? Assim, não tem outros sintomas. E quando tu trabalha com nicho de psiquiatria, um adulto, pode ser neurológico ou não, né? Assim, tu tem que dominar transtornos da personalidade, né, Maila? Assim, tem que saber muito, porque não é pouca a demanda, né, de Não, comorbidades de muito. transtorno da personalidade. Assim, entender também certos funcionamentos, né? Ainda não saiu um capítulo que nós escrevemos há pouco tempo sobre altas habilidades, superdotação e transtorno de personalidade. Vai sair, gente. Não me perguntem o nome do livro que eu já esqueci. Mas a gente estudando, né, e aí e escrevendo o capítulo, né, a gente vê que ainda é muito incipiente. Então, tanto estudos com altas habilidades, quanto com transtornos de personalidade e cognição. Então, ainda é muito incipiente. A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, quando a gente vai diagnosticar ou observar esse perfil de funcionamento. Tem que entender também o novo modelo, né? A gente está passando por um modelo, um momento, né, de vida de mudança de paradigma de transtorno de personalidade, né?
Hoje a gente entende ele num espectro mais dimensional, de subfatores. Provavelmente os nomes dos transtornos de personalidade caiam por terra, a gente vai começar a dizer as ênfases de dificuldades do transtorno de personalidade. Mas isso é papo para outro momento, né? Mas se a gente for olhar o CID-11 e a parte ali mais alternativa dos transtornos de personalidade do DSM, a gente já começa a ver que a gente está num período de mudança de paradigma. E se a gente tem poucos estudos com isso, a gente tem que ter muita cautela, porque está um excesso de diagnósticos de transtorno do neurodesenvolvimento em adultos. E, de fato, aqueles que têm a dificuldade, eles estão subdiagnosticados ainda. Então, a gente tem que entender que às vezes existe uma estratégia de um ganho por trás, e essa maldade só o tempo e a clínica vai nos ensinando a ter. Uhum. Então, até um alerta para os pacientes aqui, né? Se a gente for pensar assim, cuidado, né, com a internet, com essa popularização. Até é uma coisa que eu falo muito, né, sobre o mercado da neuropsicologia, né? Parece no Brasil, assim, se a gente for levantar quantidade de neuropsicólogos que atendem adultos, idosos, é muito pequena em comparação ao neurodesenvolvimento da infância, né? Adolescência, porque esse boom é uma questão cultural, uma questão do momento, digamos assim, que da mídia também, né? O autismo, o TDAH viraram grandes assuntos e são grandes assuntos. A gente não está dizendo que não são, são grandes assuntos, são assuntos de extrema importância e relevância. Contudo, como tu disse, a maldade de nós entendermos que nem tudo é TDAH, nem tudo é autismo. A gente tem uma outra parte, né, dos nossos critérios diagnósticos do estudo psiquiátrico, que tem todos os transtornos da personalidade, que muitas vezes vão trazer todos esses sintomas juntos, seja por comorbidade, seja pelo primariamente e unicamente de forma isolada o transtorno da personalidade, né? Narcisista, transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, transtorno da personalidade borderline, né? Entre outros, evitativa, enfim, a gente tem muitas categorias aí para a gente conhecer, entender os nossos pacientes e, e não colocar tudo somente no TDAH, né? Porque senão depois tu vê um padrão de funcionamento de disfunção que não tem a ver com TDAH, que nem todo mundo com TDAH tem, né? Então, assim, poder separar as coisas, entender quais são as disfunções principais da vida do paciente, os padrões de relacionamento que não mudam, né? É muito importante relacionamento com tudo, né? Com Uhum. amoroso, trabalho, amigos, sociedade, enfim, né? O discurso do paciente, esse padrão de discurso. E hoje, vou fazer a pergunta agora para a gente dar uma marretada, né, Mailinha? Como o neuropsicólogo pode estudar personalidade de uma forma profunda que vá além do DSM, porque o DSM a gente sabe que ele é restrito, ele é muito bom, maravilhoso, mas ele é restrito. O que tu indicaria de curso ou de literatura? Ai, meu Deus, já vou ter que botar mais referência aqui embaixo, já tô vendo, para as pessoas conseguirem chegar nisso, né? Porque é um conhecimento que, por exemplo, não se tem na graduação, não se fala, ninguém ensina transtorno de personalidade na graduação, é uma coisa bem en passant, assim, isso aqui, raramente, né? Eu não tive na graduação, nem ouvi falar na graduação sobre isso. Tudo bem que já faz algum tempo que eu entrei na graduação, mas é uma área de estudo, de exploração, como tu falou, assim, que muitas vezes ainda é incipiente. O que que tu indica que é, digamos assim, ouro para estudar? Hoje, o que eu indico de ouro, que é algo que eu sigo, e que acabo vendo muitas conferências, eles fazem online, inclusive, é o modelo High Top, que é o modelo hierárquico, taxonômico da psicopatologia. Ou seja, para quem nunca entendeu, nunca estudou a origem do DSM, ele tem um modelo hierárquico, taxonômico, para a gente categorizar os transtornos mentais. Então, para eu entender os transtornos, por exemplo, de eixo internalizante, que são
a depressão, a ansiedade, os estresse, eles são internalizantes, eles têm um macro domínio chamado disso. Por exemplo, externalizantes são todos os transtornos mais opositores. A bipolaridade, por exemplo, ela está dentro de três macrodomínios, por isso que ela é mais grave. Então, entender esse modelo taxonômico e hierárquico, se tu entrar no site do High Top Model, que é tu consegue se cadastrar lá, tu recebe e-mails de conferências que eles vão tendo online. Se 90% é gratuita, tem o congresso deles que acontece nos Estados Unidos. Então, super recomendo, porque hoje é o modelo mais atual que segue a base do DSM, mas ele está em atualização constante. No Brasil, uma pessoa que pertence a esse grupo do modelo High Top é o Sérgio Oliveira, da Universidade de Brasília, que é uma das pessoas mais incríveis de quem puder ter assim a chance de conhecê-lo. Dá uma conferência Conferência dele incrível. no Congresso da SBNP estava lotada, né? Não podia, não tinha Eu sou muito gente. apaixonada, ele sabe que eu sou tiete dele. Eu digo isso na cara dele, ele dá risada. Sou muito apaixonada, conheci ele alguns congressos atrás, muito privilégio de ter mediado uma mesa dele. E eu saí assim, ó, babando. E desde então, o trabalho dele, é muito legal. Tem um artigo que ele lançou com a Letícia Mansura em português, já que temos pouco material em português, mas temos esse artigo que ele lançou explicando o modelo taxonômico e hierárquico. Então, depois eu te mando ele para te acrescentar. Mas nós não temos muito literatura em português, tá? Então, acho que temos um livro da Artimed, que é até escrito pelo Sérgio e mais alguns coautores. Que é um azul, de capa azul, acho que talvez tu Eu tenho conheça, aquele de psicopatologia. Ali vai ter um pouquinho de material em português para quem quiseres. Esse mesmo, esse mesmo. Aham, maravilhoso. Avanços em Psicopatologia. Maravilhoso. Esse livro fala um pouco do modelo High Top em português, para quem não lê inglês. Esse outro artigo saiu há poucos anos, também é um artigo legal, mas quem tem o privilégio e consegue acompanhar em inglês, sugiro-se cadastrar no modelo High Top, acompanhar. Eles vão atualizando, vão trazendo artigos, e hoje é o que temos de mais atual na literatura. E ali eles falam muito dessa mudança de paradigma que a gente está vivendo, que eles falam que é uma mudança tão significativa porque ela sai do modelo tradicional da medicina, de ausência e presença e de espectro. E hoje, né, se a gente for pensar, o DSM ainda é muito falho em relação a isso do espectro, né? Acho que o primeiro transtorno mental que conseguiu entrar no espectro foi as demências, e depois, hoje, uma tentativa do autismo que eu ainda acho que está muito incipiente. Mas o espectro da bipolaridade, ninguém fala sobre isso. Eu acho que eu sou uma das únicas loucas que fala sobre isso para os pacientes. Então, ainda é super incipiente sobre esse espectro da bipolaridade. Todos os transtornos mentais são em níveis de espectro. E aí, tu vai entendendo isso, tu vai fazendo mais sentido a psicopatologia, assim. É um pouco mais difícil, é um pouco mais inovador isso, mas é o que a gente tem de mais atual hoje. Perfeito. Então, ótimas indicações para quem quer se atualizar, quer se manter, né, nesse tipo de demanda na neuropsicologia, que é uma demanda, assim, enorme, né, e muito necessária para auxiliar na colaboração, né, da equipe, do atendimento da equipe médica. Mailinha, foi um prazer. Eu amei, eu podia ficar o dia inteiro conversando contigo, tu sabe. Eu tenho muita facilidade de conversar contigo por horas, estar contigo por horas. Isso é um Sim, é um prazer. prazer, um privilégio. Eu amei. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Ani. É sempre um prazer. A gente pode ficar horas aqui e a gente ainda não falou tudo que a gente queria, né? É isso que a gente só tá falando do profissional, a gente nem entrou no pessoal. Teremos mais Com capítulos desse certeza. podcast contigo e a gente vai atualizando os temas, porque tudo faz parte, né, de quem nós somos como neuropsis. Com cer- com Amados, certeza. então eu vou botar aqui também o contato da Maila, né? Não celular direto, né? Vamos filtrar aí, mas onde ela atende, onde ela faz supervisão online também, para vocês também poderem ter esse contato com ela. Certo, Mailinha? Obrigada, Obrigada, Ani. amada. Beijo.